Oi gente, tudo bem? Vamos começar o nosso live hoje sobre o sono? Acho que é um assunto bem comum, né? Eu pego muito aqui na clínica gente com distúrbio do sono, pode ser insônia, pode ser apneia, pode ser ronco, pode ser apenas um sono que não é reparador e a pessoa sempre, né, tem aquela sensação de que mesmo dormindo muitas horas ela não consegue, né, não consegue ter um relaxamento profundo e isso faz com que ela se sinta cansada o dia todo, né? Estou recebendo daqui a pouco aí as perguntas de vocês e vamos interrompendo aos poucos o que eu vou falando para poder ir respondendo, tá bom? Então, quando a gente fala de sono, né, a gente está falando de um mecanismo sendo importante para uma série de órgãos e sistemas nossos, né, desde o sistema nervoso, sistema respiratório, sistema cardíaco, né? E o sono da gente, ele tem basicamente duas etapas, duas fases mais distintas, né? Todo mundo já ouviu falar naquele sono REM, e é no sono REM onde a gente normalmente tem uma atividade elétrica cerebral mais intensa, tem um aprofundamento do sono, um relaxamento maior, é quando a gente tem consolidação da memória, das coisas aprendizadas, então é muito importante, as coisas aprendidas, é muito importante que a gente tenha um sono REM de qualidade, né? E é onde a gente também tem uma mudança na parte dos nossos neurotransmissores, né? A gente consegue ter uma mudança no pool dos neurotransmissores. E a gente tem uma outra fase que é a fase não REM. Nessa fase não REM, a gente tem 4 etapas diferentes. A fase 1 e 2, que é de um sono mais superficial, e a fase 3 e 4, que são de maior relaxamento e aprofundamento do sono, né? Quando a gente fala de distúrbio do sono, tanto aqueles que estão relacionados à qualidade quanto à quantidade, eles acontecem normalmente nas fases de maior relaxamento do sono, que seriam então na fase 3 e 4 do sono não REM e na fase REM do sono, né? Quando a gente fala dos distúrbios, né, de qualidade, a gente está falando basicamente da apneia do sono e do ronco. Então, são aqueles onde a gente tem uma má qualidade do sono. Quando a gente está falando de distúrbios de quantidade, a gente está falando de insônia crônica e de privação de sono. Isso é uma dificuldade que as pessoas às vezes têm um pouco de classificação, né? Quando uma pessoa fala, eu tenho uma insônia que é crônica, basicamente existe uma classificação que diz que isso é quando a pessoa tem uma demora de pelo menos 30 minutos para iniciar ou retomar o sono, se ela acordar de madrugada, por exemplo, que ocorre pelo menos 3 vezes ou mais na semana ao longo dos últimos 6 meses. Então não é simplesmente você ter dificuldade para cair no sono que a gente vai dizer que você tem uma insônia crônica, né? E muito menos se você tiver um despertar noturno e voltar a dormir logo em seguida também, isso não é classificado como uma insônia crônica. O problema de você ter essa má qualidade do sono, né, relacionada à apneia, ou então relacionada à privação do sono ou à insônia, é que isso faz com que a gente tenha uma sonolência diurna excessiva, cansaço, falta de energia, dificuldade de concentração, fraqueza em disposição, dificuldade para ter vigília nas nossas atividades, né? Aquelas pessoas que às vezes estão muito cansadas, eu até vejo aqui na clínica, às vezes eu estou explicando um cardápio, um planejamento alimentar, a pessoa fica até assim meio que arregalando o olho o tempo inteiro, né? Como uma forma de tentar forçar a atenção e a vigília dela, né? Porque são distúrbios que realmente deixam o teu dia seguinte né, fluindo de outra maneira. Isso sem a gente contar no impacto que tem na alimentação, né? Porque a gente sabe que todo mundo que está mais cansado no dia seguinte acaba comendo mais, principalmente mais carboidrato e itens que vão promover maior ganho de energia, seria o caso dos carboidratos, do açúcar simples e até de bebidas estimulantes, né? A gente está falando de café, de refrigerante à base de cola, então coisas que podem ser mais estimulantes e te deixar mais acordado mesmo. E aí a gente vai entrando nesse ciclo vicioso, né? A pessoa vai mais na cafeína, mais no carboidrato, ganha mais peso. No que ela ganha mais peso, às vezes isso desregula também a produção do hormônio do estresse, o cortisol, que vulgarmente a gente chama de hormônio do estresse. O cortisol, principalmente se elevado à noite, prejudica ainda mais o aprofundamento desse sono e aí faz com que você acorde mais cansado no dia seguinte, por aí vai. Então é muito importante, por exemplo, ter cuidado com a cafeína
quem tem essa questão relacionada ao sono, porque num primeiro momento ela parece que vai te ajudar a ter mais energia, a recuperar mais a tua energia, né? De uma noite de sono não bem executada, mas por outro lado ela está prejudicando esse mecanismo a curto e médio prazo, né? Normalmente, de 7 a 8 horas seria o período ideal para a gente ter de horas de sono. Claro que isso é variável de pessoa para pessoa, né? Mas em média é isso que a gente tem que tentar buscar. Tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais, tem pessoas que com menos horas de sono têm uma eficiência, ou seja, têm uma qualidade de sono tão boa que elas se sentem ótimas e com uma performance cognitiva e cerebral perfeita e física, né, a ponto delas conseguirem dormir menos horas, né? Crianças recém-nascidas, né, precisam de uma quantidade diferente, né? Então ela precisa de mais horas de sono e o idoso precisa de menos horas de sono. Então isso também pode variar dependendo das pessoas que a gente está avaliando, né? As questões que a gente acaba vendo aqui também, além da privação de sono, da insônia, que são muito frequentes, é a questão do ronco, né, que é uma obstrução parcial das vias aéreas, né, tem uma vibração da laringe, da faringe, perdão, e durante esse processo todo da ventilação. Normalmente acontece durante o sono REM, né, e são principalmente causadas ou estimuladas quando a pessoa está acima do peso. Então, uma forma muito importante da gente trabalhar do ponto de vista nutricional é ajudando a diminuir o percentual de gordura, reduzindo o peso. É muito comum também a gente ver as pessoas roncarem quando elas têm obstrução de vias aéreas, obstrução nasal, desvio de septo, ou ainda quando elas têm o consumo de álcool muito frequente antes de dormir, que é uma prática que muita gente faz, né? Mas o álcool é um dos piores alimentos para se ingerir, né? Piores bebidas para se ingerir antes de dormir, porque justamente ela pode promover um relaxamento inicial, mas vai fazer com que afete algumas fases do sono que podem fazer com que a gente tenha o descanso, o reparo das nossas células, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Vou falar depois de alguns outros alimentos, né? Cafeína, termogênico, o consumo de carboidrato antes de dormir, tudo isso pode influenciar a forma com que você está dormindo. E são dicas que eu acabo dando muito aqui na clínica, caso a caso, né? Identificando qual é o problema relacionado ao sono de cada um. Os fatores predisponentes, por exemplo, também para a apneia do sono, que também é uma outra condição relacionada ao sono muito comum da gente ver, estão relacionados a histórico familiar, hipotireoidismo e problemas também de excesso de peso. Então é sempre importante a gente avaliar os níveis de cortisol, avaliar como é que está o percentual de gordura desse paciente, qual é o tipo de hábito que a pessoa tem para de repente não estar dormindo satisfatoriamente bem ou estar apresentando a apneia do sono, né? Em muitos casos aqui na clínica a gente já conseguiu reverter esses casos de ronco, de insônia, de apneia, né? Com o tratamento nutricional abrangente que a gente faz, né? Avaliando vários aspectos, né? Na verdade não é só a gente mexer na alimentação e no suplemento e nos hábitos de higiene de sono, mas também pesquisar a parte hormonal. Então tem uma equipe médica aqui na clínica que cuida disso. A gente faz normalmente um exame de hormônio salivar para avaliar como é que está o ritmo do cortisol durante o dia. É importante que esse cortisol esteja num nível adequado antes de dormir, tanto cortisol quanto adrenalina, que são hormônios produzidos, né, pela adrenal, e justamente que estão relacionados ao excesso de atividades, à preocupação, ao estresse, à ansiedade, e esses níveis eles têm que estar reduzidos à noite justamente para que a gente possa produzir uma quantidade suficiente de melatonina e de outros hormônios noturnos que podem fazer com que haja um reparo das nossas células e um sono reparador. Do contrário, né, se eu tiver com adrenalina alta à noite, né, mexendo em muita coisa, falando de problema, de trabalho, ou então muito excitado com atividades, enfim, afins, podem fazer com que esse sono não seja bom. E no exame salivar eu consigo ver os níveis de cortisol noturnos e até mesmo de madrugada. Então tem gente que não tem dificuldade para dormir, pelo contrário, está sempre exausto, bate na cama, deita e dorme imediatamente, mas tem sempre aquele despertar às 4 da manhã, que é quando normalmente os níveis de melatonina começam a cair,
né? E a pessoa começa a se preparar para despertar. Para despertar com qualidade também, a gente precisa ter um cortisol satisfatório. Então, o nível de cortisol de manhã ele tem que ser alto o suficiente para eu ter um bom despertar. Então, tem gente que tem alteração nesse ritmo. Tem o cortisol alto à noite, não relaxa, e de manhã, quando tem que ter ele alto, tem ele baixo e não desperta com qualidade, tá? Então, é bom observar também como é que está o ritmo dessa parte hormonal, e isso é feito pela equipe médica aqui da clínica, e eu vou manejando a parte nutricional em conjunto. Tudo bem aí, gente? Tem poucas perguntas por enquanto. Vamos falar daqui a pouco então de algumas delas que vocês estão mandando, estão perguntando sobre termogênico também. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. O que mais? Vamos falar um pouquinho dos alimentos que influenciam o sono? Então, por exemplo, aqui, acho que a gente pode falar do álcool, né? Eu falei para vocês que o álcool é um relaxante muscular potente, né? Você pode acordar mais vezes durante a noite, ter um sono não reparador. Então, bastante cuidado com o álcool, e é um hábito muito frequente, principalmente de executivos que frequentam aqui meu consultório, de sempre dar aquela relaxadinha quando chega em casa, quer beber um vinho, acha que aquilo é um hábito de prazer, mas na verdade ele está achando que ele está tirando o estresse dele e na verdade está piorando o problema, porque ele está fazendo com que haja realmente um distúrbio do sono. Em relação ao café, isso aqui é uma questão que a gente precisa sempre mexer nos cardápios, né? A maioria das pessoas acham que se tomar café à tarde não tem influência nenhuma. Tem gente que até fala, Patrícia, à noite eu tomo café, eu durmo tranquilamente. A questão do café não é necessariamente o cair no sono. É também a questão do sono ser reparador e você se sentir descansado no dia seguinte. Isso que é o sono reparador, é aquele sono que você percebe que o número de horas que você dormiu foi suficiente para você começar a desempenhar as suas atividades todas no dia seguinte novamente, né? Então, a gente sabe que o café, por exemplo, principalmente por causa da cafeína, ele tem uma meia-vida de 5 horas. Então, 25% dele ainda está presente no teu organismo 10 horas depois que você ingere. Ou então, 10 horas depois que a gente, ou até mesmo 20 horas depois que a gente ingere, a gente ainda tem 12,5% daquela quantidade de cafeína. Tem pessoas que são mal metabolizadores de cafeína, ou seja, até mais do que 20 horas é possível ficar com aquela cafeína em circulação. Então, se você está tomando um café, muitas vezes na parte da tarde, quando você vai dormir, você ainda tem cafeína circulante. E essa cafeína justamente pode interferir para que você não consiga ter um sono satisfatório, né? Atenção também, porque a cafeína está presente em refrigerante, cafeína está presente em cápsula, principalmente de analgésico. Então tem muita gente que tem enxaqueca, dor de cabeça frequente, toma analgésico. E cafeína está presente em termogênico. Então, por exemplo, se você malha à tarde ou se você malha à noite, jamais termogênico à base de cafeína ou de estimulante, porque certamente o teu sono de qualidade ele não vai acontecer. E é isso que acontece, a pessoa acorda quebrada no dia seguinte, ela pode até dormir o número de horas que ela precisa, mas é sempre a sensação de estar exausta. Eu ouço isso talvez em 70% das pessoas que vêm aqui na clínica. E aí já são pontos que eu já sei que eu tenho que trabalhar. Cuidado com o chocolate amargo é bem interessante, tem vários antioxidantes, melhora a atividade cognitiva, mas à noite ele também pode funcionar como um estimulante, principalmente se o chocolate for um chocolate 100%, 85%, muito puro, com poucos ingredientes misturados, orgânico. Então, não subestime a capacidade estimulante do chocolate amargo, tá? Chocolate amargo é para dar energia, para ser usado no café da manhã, num lanche intermediário, no máximo num lanche da tarde. Tem gente que refere dificuldade para dormir também com alimento muito picante, né? O alimento picante ele pode aumentar a temperatura corporal, e no que ele aumenta a temperatura corporal, a gente pode ter uma alteração também no padrão de sono. Então evita à noite fazer um prato com pimenta, tabasco, colocar muita coisa que seja estimulante, né? A pimenta também é um estimulante. Use de manhã, use pré-treino. Ela é ótima, ela aumenta a termogênese inclusive, mas não no período noturno, que a gente já precisa estar perdendo energia para poder embalar num sono tranquilo. Em relação à dieta, o que eu tento avaliar é, primeiro, você não fazer a última refeição muito em cima da hora de dormir, né? A atividade digestiva à noite também pode ser um prejudicador do sono.
Então, cuidado assim com refeições, principalmente mais fartas à noite, com muita gordura saturada de carne, de frango. Prefira gorduras saudáveis à noite, abacate, castanha, coco, leite de coco, fazer um shake à noite antes de dormir, fazer um jantar mais leve, uma proteína de fácil digestão, não jantar em cima da hora de dormir, tentar dar pelo menos entre 2h30 e 3 horas antes de dormir, ou se você faz o jantar muito cedo e dorme muito tarde, fazer um lanche noturno antes de dormir, por volta de 1 hora antes, principalmente à base de proteínas e boas gorduras, né, como os que eu estou estimulando aqui. Pode ser ovo cozido, um tomate, pode ser de repente um frango desfiado, um abacate, um shake de proteína. Então, evitar carboidrato, principalmente noturno, evita comer pão à noite, comer muita fruta, tomar suco de fruta. Tudo que vai aumentar muito a tua produção de insulina pode interferir no teu cortisol e no teu aprofundamento do sono. Então, carboidrato não é horário de consumir. Para muita gente, o carboidrato só deve entrar, às vezes, antes do treino e após o treino, ou em horários muito específicos do dia, mas antes de dormir não é um bom estimulante para uma boa qualidade de sono. Uma coisa que pode ser utilizada com um resultado muito bom é o TCM, que é um tipo de gordura que está presente no óleo de coco. Ele é maravilhoso para a gente estimular as mitocôndrias durante a noite. As mitocôndrias à noite ajudam justamente nessa parte de consolidação de memória, no repouso e tudo mais. Então, talvez fazer um shake que a gente coloque óleo de coco dentro pode ser interessante. Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro que é do Bulletproof, né, do Dave Asprey, e que é aquela dieta à prova de bala, né? Hoje está em todas as livrarias e ele tem até uma fórmula que ele indica de reparo do sono que é bem interessante, né? Que ele coloca uma xícara de água quente, ele coloca uma colher de sopa de TCM, ou de repente você pode substituir por 2 colheres de sopa de óleo de coco. Ele coloca a baunilha em pó, que aqui no Brasil a gente pode usar a baunilha em gota, e você pode comprar inclusive ela orgânica, e pode consumir dentro o mel orgânico, e essa mistura você fazer meia hora antes de dormir. Pode ser interessante para algumas pessoas e ajuda inclusive a acordar com mais disposição. Agora, não é só a dieta que é importante para a gente ter uma boa qualidade de sono, né? Todo mundo sabe que o ambiente que a gente dorme também é essencial para isso. Então, a gente tem que ter um ambiente preparado para dormir. Eu, por exemplo, sou super sensível a tudo que tem luminosidade dentro do quarto. Me incomoda até aquele LEDzinho do aparelho, da televisão, do ar-condicionado. Então, na minha casa é tudo coberto, né? Na verdade, tudo tem uma etiqueta por cima para não ter aquela emissão. Para pessoas muito sensíveis, até mesmo essas pequenas emissões de luz, elas podem atrapalhar o aprofundamento do sono. Que dirá dormir com televisão ligada, com celular na cabeceira, celular virado com a frente, né, com o visor para cima, pipocando mensagem e com aquela luminosidade, jamais. Celular carregando no banheiro, longe da cabeça, né, longe, né, para você não criar um campo eletromagnético também que pode prejudicar teu sono. Evitar à noite ficar usando laptop, tablet, celular. Eu sei que é um pouco difícil, mas para quem já tem uma questão relacionada ao sono, vale muito a pena começar a adotar uns hábitos de higiene dessas à noite, porque pode ajudar bastante a ter um sono mais reparador e revigorado. O que mais a gente pode falar? Ambiente super escuro, isso é importante. Para quem tem dificuldade para dormir, aquelas máscaras de sono podem ajudar bastante. Tem umas máscaras, inclusive, que tem umas ervas dentro, que são mais calmantes, então tem camomila, então até tem o cheirinho, ou então você pode pingar umas gotinhas de óleo essencial mais calmante, né? Na máscara de dormir, isso também te ajuda a induzir o sono. Evitar aquelas bebidas estimulantes que eu falei, evitar consumo de cafeína na parte da tarde, evitar a refeição copiosa à noite, evitar os alimentos picantes. A gente falou de evitar o álcool. Percebam vocês que nas noites que vocês acabam bebendo, ingerindo bebida alcoólica, seja por uma festa, por algum evento, normalmente o sono fica pior no dia seguinte, né? Acorda pior. À noite já é importante já começar a diminuir a luminosidade toda da casa,
para que você não fique muito estimulado. E evite, assim, à noite também. Discussão, estresse, falar de conta, né? Quem é casado aí, não é hora de fazer DR antes de dormir, entendeu? Porque no dia seguinte vai acordar quebrado, com certeza. Aí não consegue malhar, não come direito, aquele ciclo vicioso que a gente já conhece. A gente tem uma série de suplementos que a gente pode usar para estimular o sono. Isso, na verdade, deve ser visto caso a caso. Aqui tem algumas sugestões que eu posso dar para vocês, são coisas que eu uso na minha prática, mas eu identifico, eu testo para cada cliente meu o que funciona, qual é a combinação que funciona, né? Mas hoje em dia no mercado a gente tem coisas disponíveis, inclusive a melatonina, que muita gente traz de fora do Brasil. A melatonina não é regulamentada aqui no Brasil, não pode ser utilizada, não pode ser prescrita por nutricionista, então não é uma possibilidade dentro da minha área de atuação, mas muita gente acaba trazendo de fora e utilizando, né? A melatonina é um regulador do ciclo do relógio biológico, né? Ela não é uma indutora do sono propriamente, igual um remédio indutor do sono, mas a melatonina te ajuda a manter o teu ciclo do sono sendo feito de maneira mais plena, mais perfeita, né? Para muita gente ajuda, desde que você ajuste a dosagem personalizada, né? Tem gente que usa 1 miligrama, tem gente que usa 3 miligramas, tem gente que usa 10 miligramas, aí depende para cada pessoa o que usar. A gente pode trabalhar com magnésio com potássio, um relaxante muscular. O potássio faz um efeito sinérgico, né, somatório ao magnésio, pode ser interessante. Uso muito passiflora, mulungu, que são fitoterápicos naturais e que são saudáveis. E aí a gente pode fazer uma combinação, passiflora junto com magnésio e mulungu. A gente pode usar, de repente, a melissa, que é outra planta calmante, junto com o mulungu. E a teanina. A teanina é um adaptógeno, ela controla inclusive os níveis de cortisol, ela aumenta as ondas cerebrais mais tranquilizantes, ela é estimulante de GABA, que é um neurotransmissor inibitório no cérebro, que ajuda inclusive a fazer as nossas atividades ficarem mais desaceleradas. Que mais? A gente pode usar o Relora, que é um extrato padronizado, é bastante interessante para diminuir os níveis de cortisol. Por exemplo, à noite quem tem cortisol alto, utilizar o Relora antes de dormir pode ser uma excelente estratégia, né? Que é a Philodendron amurensis com outra planta padronizada, já usada há 14 anos nos Estados Unidos. A gente pode estimular a produção de serotonina noturna, que vai ajudar na síntese de melatonina. Então eu posso usar Grifônia cipricefolia, sublingual, 25, 50 miligramas antes de dormir. Eu posso usar o L-triptofano. Então eu tenho duas possibilidades de estímulo à serotonina noturna. Posso também usar erva cidreira, posso usar folha de maracujá, posso usar, de repente, o SAMe, tudo isso podendo estimular essa qualidade do sono mais adequada. E tudo vai depender também, assim, se a dificuldade é entrar no sono, se é manter o sono a noite toda, se a dificuldade é acordar de maneira satisfatória, se isso tem relação com a tua digestão, ou já tem que trabalhar com alguma coisa que te estimule a digestão mais rápida à noite. Para o outro que tem um cortisol mais elevado, de repente a gente tem que usar algum adaptógeno que controle o nível de cortisol à noite. Então isso realmente é visto caso a caso. Tem gente me perguntando aqui sobre os chás, né? Então a gente pode usar uns chás mais calmantes, melissa, erva cidreira, erva doce, camomila, e de preferência de erva, né? De erva desidratada ou de folha fresca, mas evitar chá de saquinho, que a eficiência é menor, a extração do princípio ativo é inferior, né, na água quente. Então procure ervas orgânicas e que você use a própria erva para fazer o teu chá. Deixa eu ver o que mais vocês estão me perguntando. Estão gostando? Estou respondendo tudo que vocês estão querendo saber. O que eu acho do Calmã? Depende, eu não sei o que tem no Calmã. Se é algum extrato de fitoterápico, de repente pode ser interessante. Me perguntaram dos chás, chá bem adequado, né? Pra gente utilizar, principalmente antes de dormir, ou para aquelas pessoas muito ansiosas, a gente já pode começar a usar o chá até na parte da tarde,
né, para ter um efeito mais tranquilizante, né? A pessoa que é muito ansiosa, às vezes não tem nem distúrbio do sono, mas tem ansiedade, também pode ser interessante. Bom, para quem faz uso de medicamento para dormir, como é que eu vou atuando aqui? Eu não mando tirar o remédio de uma hora para outra, eu vou fazendo a minha intervenção nutricional, eu vou checando os hormônios, eu vou usando os fitoterápicos, os nutrientes que precisa para induzir o sono, e a pessoa vai sentindo que aquela qualidade está melhorando, ela mesma vai começando a fazer o desmame. Às vezes ela não toma todos os dias mais, ela vai tomar um dia sim, um dia não, depois ela vai trabalhar mexendo na dosagem do medicamento, e assim a gente vai tirando, às vezes, muitas medicações do sono. O próprio cliente vai tendo vontade. A gente sabe que remédio para o sono, ele pode comprometer, dependendo da medicação, a parte cognitiva, a memória a médio e longo prazo. Então é uma das medicações que meus clientes querem tirar antes, né? Todo mundo se sente mal por ter que estar tomando alguma medicação para dormir. Eu vejo que tem um certo receio na utilização desses medicamentos a longo prazo, né? Então é uma das medicações que eu acabo dando mais condição dos meus clientes tirarem, e eles mesmos vão fazendo esse desmame por conta própria. Hipotireoidismo, estão me perguntando se influencia no sono. Tenho sono muito leve e realmente não descanso. Carol, depende se teu hipotireoidismo está sob controle ou não, se você está em uso de hormônio ou de nutrientes que possam, né, estar organizando melhor a tua tireoide. A tireoide tem uma íntima relação com a adrenal, que é a glândula que produz o cortisol. Então, inclusive, teu hipotireoidismo pode ser fruto de um distúrbio mais da adrenal do que propriamente da tireoide. Isso a gente tem uma investigação aqui que é feita pela minha equipe médica, né? E muitas vezes o teu cortisol pode estar alterado e isso não está favorecendo o teu sono, né? Então, precisa ser investigado como é que estão os teus níveis hormonais, se tem anticorpos positivos, o que você está fazendo em termos de nutrição, como é que está a tua dieta, tem muita coisa, né? Às vezes parece simples, né, o que eu vou falando, porque eu vou falando de uma maneira muito solta, né, não bate-papo, mas isso tudo é uma investigação, uma consulta. A gente precisa ver, caso a caso, como é que a gente vai resolver isso. Não é simplesmente, tira a cafeína, toma aqui um suplemento e tudo vai se resolver, né? Estão me perguntando, a Samara está perguntando aqui, se existe alguma forma da gente saber como que a gente metaboliza a cafeína. É perfeita a pergunta, Samara. A gente faz um teste aqui genético aqui na clínica e que vê o tipo de dieta ideal para cada pessoa, o exercício adequado para cada pessoa, se a pessoa metaboliza bem gordura ou não, que tipo de gordura é boa para cada pessoa. E dentre os aspectos nutricionais levantados no exame, a cafeína é um dos marcadores desse teste genético. Então a gente consegue ver por uma enzima do fígado, né? A genética dessa tua enzima. É feito um teste genético na saliva, é mandado para um laboratório, em 30 dias, 40 dias a gente tem o resultado. E entre outras coisas você vai descobrir se você é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento. O metabolizador lento é aquele que eu falei que pode deixar a cafeína muitas horas na circulação, e normalmente são aquelas pessoas que percebem, né, que quando consomem pequenas quantidades de café ou de cafeína ou de estimulante, acabam ficando muito agitadas, muito excitadas, muito ansiosas, não só para dormir, mas nas suas atividades mesmo do dia a dia. Às vezes até tem tremor nas mãos, às vezes fala mais embrulhado, fica muito ansioso, fica mexendo muito no cabelo, batendo a mão na mesa, batendo as perninhas, assim, aquela perna meio inquieta, né? Isso às vezes é excesso de cafeína para alguém que metaboliza mal ela. Ou aquela pessoa que toma termogênico e fica louca, né? O dia inteiro, a pessoa fica pilhada, suando, né? Com os olhos arregalados, né? É aquele quadro, assim, bem clássico da pessoa muito sensível à cafeína. Ou então tem taquicardia, tem sudorese, tem pressão baixa, tem hipoglicemia, quando consome realmente alguma coisa estimulante dessa. E tem pessoas que, do contrário, podem ser consumidoras maiores de cafeína, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a cafeína também tem uma exigência hepática importante para a metabolização desse café e dessa cafeína, e aí eu tenho que ter nutrientes adequados para poder fazer esse processo sempre estar acontecendo. Deixa eu ver o que mais. Alguns chá interessantes, eu já falei de alguns, e algumas combinações.
Perguntaram se o consumo de muitos carboidratos e açúcar à noite influencia o sono. Já falei, né, que não é o ideal. Estão falando 10 horas de cafeína na circulação que estão chocadas. Pois é, Samara, reduz o seu café. Tem uma criança de 3 anos que acorda sempre à noite, assim, às vezes perco o sono. Ai, gente, super interessante isso, né? Quando eu tenho clientes que às vezes têm muita dificuldade para dormir, principalmente em função de filho que vai para a cama, filho que acorda à noite, filho que tem pesadelo, mas que o sono é atrapalhado por conta de criança em casa, tem que tratar a criança. Então, às vezes eu não trato o pai, eu trato a criança. Manda a criança para homeopatia, a gente investiga que alimentos essa criança pode estar consumindo, que tem interferência na qualidade do sono, deixando essa criança muito agitada. A mesma coisa vale para criança, carboidrato simples não é interessante à noite. Então não adianta você entupir teu filho de mamadeira de leite, com açúcar, com farinha, com uma série de coisas, porque não é alimento, né? Isso aí é você estar maltratando o teu filho, tá pedindo para ele não dormir e você também não. Então tem que ter muito cuidado também com a escolha do que você vai dar para o teu filho antes de dormir, para garantir uma boa qualidade de sono, né? E para a criança, principalmente que no dia seguinte, né, precisa ter essa consolidação toda da memória, essa lavagem que acontece no cérebro durante a noite, né, principalmente no aprofundamento do sono, é importante para essa criança poder ter atenção, ter memorização, para ela ter um bom desempenho escolar, né? Então tem crianças também que vão mal na escola, muito em função de uma má qualidade do sono mesmo, e também para estar relacionado ao ambiente dessa criança, né? Não só a luminosidade, como eu falei, né? Mas também às vezes até um quarto que tem infiltração, tem mofo, tem algum contaminante ou algum agente alergênico dentro do quarto, também pode fazer com que essa criança não tenha um padrão de sono interessante. Preste atenção também, criança, a questão da obstrução nasal. Tem muita criança que nasce com desvio de septo, verificar isso sempre também com o otorrino, porque pode também ter alguma coisa relacionada a isso aí. Se tem algum limite de horário para tomar o café? Samara, só perguntando do café. Você bebe tanto café assim, Samara? Tem, na verdade tem, né? Se você vai ficar às vezes 10 horas com a cafeína na tua circulação, até mais do que isso, o ideal é você parar de beber café na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, né? Depois disso, não ingerir nem café, nem outros estimulantes. Eu falei até do chocolate amargo, né? Vocês lembram? Para pessoas que têm metabolização muito rápida da cafeína, interessante não passar, alguns trabalhos mostram não passar de 2 xícaras de café por dia, ou de elementos contendo cafeína. Patrícia, é verdade que os temperos em pó não podem ser fervidos, têm apenas que ser colocados no fim do preparo? Sim, eles são ricos em antioxidantes e podem, quando submetidos a alta temperatura ou coccionados, alguns perdem seus princípios ativos. Mas isso aí aqui não é muito nosso tema de hoje, né? Suplemento de melatonina eu já falei, apesar da gente não poder prescrever. Termogênico em cápsula, já falei. A Stephanie está falando que o filho dela tem 8 anos e tem problema de insônia. Eu já dei algumas dicas para criança. Muito interessante trabalhar com floral, com homeopatia, com essa máscara que tem as ervas, higiene do sono do quarto. Interessante trabalhar talvez com alguns óleos essenciais ou até mesmo com tintura, né, que é em gotinha. A gente pode usar os fitoterápicos em gota para as crianças e isso é uma forma também de estimular. É isso, deixa eu ver quem mais. Você pode tomar termogênico à noite se for malhar, de jeito nenhum, nem pensar. Termogênico a gente pode usar em outros momentos do dia. O objetivo do termogênico é aumentar o gasto calórico para alguém que quer emagrecer ou diminuir o percentual de gordura. Aumentar o gasto calórico em qualquer momento do dia é interessante, não precisa aumentar antes da atividade física, né? Até porque a atividade física ela já aumenta o gasto calórico, então, na verdade, assim, naquele momento do exercício, você já tem uma termogênese natural acontecendo, então é melhor estimular a termogênese em outro momento do dia. Você pode tomar termogênico até no café da manhã e malhar à noite, não tem problema nenhum. Que bom, gostaram do assunto, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para baixo. Muito didático, óleo de coco, muito bom, estou amando, tá ótimo. Ótimo, gostaram? Qual vai ser o próximo tema, hein? O que vocês querem? Samara quer fazer exame de genética, tudo para saber se você pode tomar seu cafezinho, né?
Obrigado. Bebo litros. Excesso de sono. Excesso de sono, gente, no dia seguinte, para quem não dorme bem, vai ficar caindo duro, né? E aí, comendo doce, chocolate, cafeína, eu já vejo logo. Quem chega aqui e fala, não consigo largar o chocolate, bebo café o dia inteiro, sei lá, tomo estimulante o dia inteiro, certo que tem problema no sono. Aí a gente tem que corrigir o sono, né? E ir tirando esses estimulantes durante o dia. Obrigada, me chamaram até de linda hoje, tô até feliz. Então tá, e o que vocês querem semana que vem? Ou na outra semana? Alguém palpita aí? Algum tema? Não tenho nada na cabeça. O que vocês querem ouvir? 3, 2, 1. Rapidinho, gente. Senão eu vou ficar com a minha cara aqui congelada. Reposição hormonal? Só se eu chamar alguém da minha equipe médica para falar sobre o tema, né? Não sou a pessoa mais indicada para isso. A alimentação saudável para quem tem gastrite? Maramei. Dificuldade em ganhar peso? Em ganhar peso ou em perder peso, Samara? Hipotireoidismo, acho que hipotireoidismo é uma boa. É um tema que acho que acontece muito aqui na clínica, tem muita coisa para falar. Pronto, escolhi. Estão pedindo aqui suplementação, dieta cetogênica, muito boa aula. Aula não, gente, bate-papo. Aula é diferente, eu sou mais séria dando aula, hein? Sou rigorosa, sou rígida. Tem que tirar de 8 para cima os meus alunos. Live, isso. Inibir a vontade de comer doce, Magnólia, vai lá no live da página, já tem um desse. Perda de peso. Muita gente que não consegue ganhar peso. É interessante, né? Talvez a gente possa também programar um desse. Cromofit? O que é cromofit? Hipotireoidismo. Fechou no hipotireoidismo, galera. Vamos falar sobre a tireoide na próxima. Beijo, bom dia, bom trabalho para todo mundo.